Boa tarde mais uma vez. Boa tarde para você que está em casa. O Ministério, vamos cantar uma música pedindo o poder do Espírito Santo sobre nós. Cante com toda a sua fé. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Se você sabe, canta. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Clama isso. Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Mais uma vez esse refrão. Vem, força, solta a voz. Vem, quero ouvir vocês, força. Espírito Santo de Deus, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos sentar, irmãos, e partilhar mais um pouquinho. Para quem está comigo desde manhã, sabe que nós estamos caminhando passo a passo a respeito de toda a herança que nós trazemos das nossas gerações passadas que afetam a nossa vida. Começamos a nossa pregação nessa manhã com a genealogia de Jesus, percebendo que na história toda da salvação, até chegar José, esposo de Maria, tinha pessoas que cometeram vários crimes e outras tinham atitudes de adultério e de prostituição. Nem por isso José, no caso, que vem na genealogia para ser esposo de Maria, depois o pai adotivo de Jesus, deixou de ser um homem abençoado. Então, por que eu coloquei essa palavra no começo? Porque nós temos que ter que, por mais que nossos antepassados, avós, bisavós, tenham tido na nossa família, na nossa história, na nossa árvore genealógica, pessoas que adulteraram, suicidaram, fizeram coisas ruins, não significa que você é uma pessoa assim. Nós podemos trazer, ora um, ora outro, da raiz familiar, uma ou outra pessoa, trazer essas tendências, mas nós temos um lugar no trono do reino de Deus. No trono do reino de Deus. Então, querido e querida, baseando naquela palavra do apóstolo Paulo, capítulo 7 aos Romanos, que fala justamente sobre eu acabo fazendo coisas que eu não quero, queria fazer o bem e não faço. Primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo é sobre o pecado. Mas também nós temos que olhar para os sintomas emocionais que nós precisamos de cura interior, que as tendências que estão dentro de mim e de você, acabamos fazendo coisas que nós não gostaríamos de fazer. A gente faz e não devia ter feito. Por que eu fui levado a isso? Ora, nós vamos dar continuidade, como o padre disse, falando dos sintomas dessa, não vou chamar maldição, perseguição espiritual que vem de nossos antepassados. Os sofrimentos que nós temos fisicamente, como dores, febres, são sintomas de uma doença, de uma infecção. Isso é correto, não é? Quando vem a febre, porque algo não está bem. A febre não é uma doença. A febre é um alarme que algo não está bem com você. Todo sintoma carrega consigo uma mensagem natural ou espiritual que deve ser discernida corretamente. A presença na minha vida, meu irmão, e na sua vida, dessas maldições, dessas perseguições espirituais, é amparada por sintomas muito importantes, significativos na nossa vida. E isso que nós vamos ver. Cada sintoma que nós temos como seres humanos oferece para mim uma mensagem de que algo não está bem com a minha vida. E eu preciso discernir, procurar ajuda para que eu possa realmente encontrar a raiz do que está acontecendo comigo ou com a minha família. A grande chave
e muito importante que eu vou repetir isso aqui para você não esquecer, não colocar na espiritualidade aquilo que é natural, aconteceu naturalmente, e nem colocar que é natural aquilo que é espiritual. Vou repetir, não espiritualize, leve para o lado de maldições, de demônio, aquilo que é natural. Também não leve só para o natural aquilo que vem de raiz espiritual. É discernimento. Pedir ao Espírito Santo que dê discernimento de você saber o que está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa que está doente, muito doente há muito tempo, não significa que ela está com sintoma espiritual de maldição. Não significa isso. Agora, se essa enfermidade dessa pessoa aparece repetidas vezes, sai e volta, a mesma doença, e o médico que atende não consegue descobrir a causa dessa doença, pode ser uma característica de um sintoma de uma perseguição espiritual ou de algo espiritual, que daí tem que levar para o campo espiritual. Se está sofrendo fisicamente há muito tempo, vai e volta a doença, vai e volta, o médico não sabe diagnosticar mais, de onde provém isso? Aí vamos, então, agir para o lado espiritual, que alguma coisa está errada nisso. Está dando para entender? Nós não podemos generalizar tudo na espiritualidade do maligno, algo que é natural. E nem podemos colocar natural uma situação também que não tem solução. Temos que ter discernimento. Ora, sintomas que nós podemos ter, não generalize, mas pense. Que o Espírito Santo nos faça, nos guiar, nos pautar por alguns sinais que na história minha, da minha esposa, do meu marido, da minha família, tem algo semelhante com sintomas que podem evidenciar a existência de uma perseguição espiritual. Primeiro, um legado espiritual de feitiçaria. A palavra é forte. Quando percebemos que na nossa história, nas gerações passadas, tinham pessoas que eram muito ligados à feitiçaria. Cada geração, uma ou mais pessoas envolvidas diretamente com ocultismo, magia, benzedores, bruxaria, sociedade secreta, satanismo lá atrás, é claro que vai influenciar a minha vida hoje, mesmo que eu não tenha participado. Como sintoma latente, pessoas que desde criança apresentam dons, chama de dons sobrenaturais, premonição, visão de vultos, de espírito, audição de vozes, adivinhações, tudo isso nós precisamos estar inseridos de que algo espiritual está trazendo na herança dos antepassados, que se levar num centro espírita, eles vão dizer que é mediunidade e vão querer desenvolver. Então, algo está acontecendo. A pessoa, desde cedo, ela é acometida de uma forte atração por coisas do sobrenatural, coisas de ocultismo, filmes de terror. Tem pessoas que adoram filme de terror. Adoram. Quanto mais terror for, o que leva uma pessoa a gostar de um negócio desse? Não é que assistir uma vez ou outra, mas se ela só vai por esse lado de feitiçaria, coisas de terror, coisas de ocultismo, alguma coisa não está bem espiritualmente com essa pessoa. E de onde ela trouxe isso? Porque nem pai nem mãe às vezes educaram isso. Talvez venha lá mais de trás. É muito comum a gente encontrar pessoas que, a partir de já terem uma experiência pessoal com Jesus, essas pessoas ainda são vítimas de situações como essa, de gostar de coisas das trevas. Por isso que nós precisamos, então, todos entender que existe uma linha muito fininha naquilo que separa o reino de Deus e o reino das trevas, que estamos juntos. Estamos assim, contrabalançando uma linha muito fina. Há uma linha muito fina, por exemplo, entre o que é profecia e o que é adivinhação. E aqui eu faço um alerta, às vezes as pessoas, até que a gente encontra na igreja, elas dizem coisas em tom de profecia e pode não ser profecia, pode ser uma adivinhação. E nós vamos ver isso na palavra de Deus, que às vezes é coisa boa. Em Atos 16, uma mulher corria atrás de Paulo e Silas, profetizando que eles eram homens de Deus. Claro, 100% correto. Mas Paulo discerniu que o que fazia aquela mulher falar é que isso não era uma profecia espiritual, era um espírito de adivinhação. Tanto que ele mandou a mulher calar, ela tinha um espírito de Piton, é chamado de pitonisa, e Paulo repreendeu esse espírito e ela perdeu a capacidade de adivinhar.
Então, ali, na palavra de Deus, nós temos alguns trechos que vai nos mostrando o que é realmente profético e o que é realmente adivinhação, mesmo com pessoas que estão na igreja. O que ela falava de Paulo e Silas é maravilhoso. Ela falava que eles eram homens de Deus, isso é bom, 100%, mas na verdade ela estava agindo por um espírito de adivinhação e não por espírito profético. Outro sintoma que pode acontecer na nossa vida são enfermidades repetitivas, crônicas até, que não têm diagnóstico claro do médico, especialmente que possa dizer, não, você está doente assim constantemente, porque seu pai foi doente, sua mãe foi doente, não tem caráter hereditário, essa doença não é descoberta. Pode ser um sintoma de área espiritual, que nós nem levamos em conta, muitas vezes, que pode vir das gerações passadas. Interessante, eu não vou citar nome, mas eu fui procurado nos intervalos, e 2 pessoas me chamaram a atenção. Uma permitiu que eu falasse, não precisa saber quem é, e a outra eu nem falei, mas eu vou falar aqui. Uma senhora que está no meio de nós veio dizer que a filha, muito jovem, bonita, com 18 anos de idade, tem crises fortíssimas de depressão, de medo, já tentou suicídio, e que acordou um determinado dia da noite, não sei se outras vezes, desesperada, dizendo, eu não queria matar esse filho, eu não queria matar esse filho, inconsciente, dormindo, gritando assim na cama. Qual foi a história? Ela veio aqui na associação para buscar ajuda, e não sabia que ia ser pregado sobre isso. Ela não sabia. Veio passear na casa de um parente, o parente trouxe ela aqui e ela se surpreendeu do assunto que está falando e me procurou. Porque ela não sabe o que faz. Ela já perdeu o perdão, ela já perdoou a filha, era difícil o relacionamento, isso já foi resolvido, mas ainda continua. Desde quando tem isso? Desde que o avô dessa menina morreu. Bom, mas o avô morreu, o que a menina tem que estar fazendo isso? Acontece que ela foi saber a história. A filha desse homem, que é irmã do seu marido, ficou grávida, solteira. O pai, que é o avô da menina, muito revoltado, agrediu a filha, matando a criança no útero dessa mulher, de tanta que bateu, e essa mulher suicidou-se. Bom, ela era irmã do pai, que é o marido da senhora que está aqui, que geraram a filha. O pai não tem nada. A filha fala em suicídio, fala em morte, gritando à noite, dormindo que eu não queria matar essa criança, ela não sabe nada disso. Ela não participou disso, ela não sabe. Então você imagina a corrente que vem, que pega um, pega outro, numa história familiar, que precisa acompanhar essa árvore genealógica, a gente vai ter muito sério, porque nós temos que conhecer um pouco a nossa história e ver o que aconteceu lá atrás. Ela não conheceu o avô, principalmente sendo pai do pai. Mas o que aconteceu lá atrás? Esse homem agrediu a filha por estar mãe solteira, por estar grávida, e matou o filho no útero, e a mulher, em desespero, jovem, suicidou-se. E o que está acontecendo com a menina agora? Nós vamos orar, falei para ela, nós vamos entregar nesse altar na missa. Tenho certeza que essa minha irmã virá de voltar para casa, senão com a solução, não vou até falar coisas que não vai acontecer, porque não me dá Deus não me deu essa capacidade de adivinhar o futuro. Não posso dizer que já ganhou a vitória, não. Ela vai voltar com um caminho novo. Ela vai voltar com outros olhos. E nós vamos clamar, me comprometi com ela, mesmo à distância na minha comunidade, o nome do avô, o nome da tia, e o nome até da criança, que eu falei, nós precisamos batizar essa criança. Ah, mas o Henrique, ela morreu no útero. Sim, mas ela já era uma pessoa, como que você quer chamar ela? Demos um nome para a criança e já oramos. E durante 9 dias, na minha comunidade, eu vou me colocar em oração com a minha comunidade, por essa jovem, mas também pelos antepassados, o avô, a mulher que suicidou. Porque a menina também já quis acabar com sua vida e pode chegar ao suicídio, ela sabe disso, a mãe está aqui e sabe disso, minha filha pode suicidar. Então eu fico pensando, a que ponto nós precisamos estar atentos a essas situações da nossa vida. Não é algo pessoal agora, a mãe pensava que era com ela, tanto que ela se reconciliou, pediu perdão, choraram, beijaram e disse, não é comigo o problema já é espiritual. Estão entendendo isso? Muito bem. Outra jovem me procura,
desesperada, a jovenzinha que está aqui, justamente porque ela quer fazer medicina. E não sabe o que está acontecendo com ela, que todo cursinho que ela vai fazer, ela não consegue lembrar das matérias que ela estudou e não tem passado, isso tem frustrado a menina, ela está em desespero, porque os pais pagam, e ela pode fazer outro tipo de curso, mas dentro dela tem um sonho e os pais podem pagar medicina. Tudo bem aí, mas só que ela está com culpa. Ela está com um sentimento de culpa tão grande por não ter estudado e repetido. Essa menina jovem, bonita que está aqui, ela está se autodestruindo por culpa. O que aconteceu lá atrás? Quem é que está passando isso de geração, que essa menina não consegue, ela é jovem, dinâmica, esforçada? Ora, amado, nós temos que estar atentos, nós não podemos dizer que tudo é do demônio, tudo é disso, mas também temos que estar atentos, discernindo o que é uma coisa e o que é outra. Veja o caso dessa mãe que está aqui com a filha, é um desespero. Outro problema que nós temos que estar atentos são com as enfermidades, como eu falei. Pode ter conexão espiritual de heranças espirituais de nossos antepassados. Espírito que interferiram, interfere de alguma forma na nossa vida, na estrutura genética de uma pessoa. E isso é bíblico. Não posso passar ilusão para vocês que é só rezar aqui e está resolvido. Nós temos, Deus permite para um ser curado e liberto no momento, eu creio nisso. Mas para outros, você tem que fazer um histórico. Para que também Deus cure gerações passadas. Deus vai me dar felicidade deixando almas vagando por aí? Não, que o Senhor tenha misericórdia infinita das almas que já foram e que elas descansem em paz. Insônia, depressão, mortes da mesma doença na família, sonolência demais, bloqueios mentais, desmaios, convulsões, epilepsia, dores na coluna, dores no corpo, dor de cabeça crônica, impressão de inchaço na cabeça, da impressão que a cabeça está inchada, pontadas no corpo, sem motivos médicos, tem que olhar para o lado espiritual. Não tem conotação espiritual, não é natural, então eu vou olhar para o lado espiritual. Vou procurar a oração, aconselhamento, sacramento, renúncia de tudo que eu trago na minha vida. Pessoas que hoje têm tendência ao aborto, problemas menstruais crônicos, de um caráter anormal. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos com uma hemorragia. Era um espírito, não tomou posse dela, mas escravizava numa situação física. É importante considerar também a esterilidade espiritual da pessoa. A pessoa não pode ser estéril espiritualmente, ela tem que estar constantemente buscando ao Deus que nós não enxergamos, mas que está como o vento soprando sobre nós. Ouvimos de muitas pessoas que tudo que elas tocam, não sei se já viu assim, cuidado com essa pessoa, se ela vir olhar aqui os pintinhos que nasceu da galinha, morre tudo. É o seca pimenteira que a gente fala, né? E fulano chegou, não deixa olhar a plantação, que morre tudo, né? Então, nós temos que estar atento a tudo isso. Parece que as pessoas tocam animais de estimação, a empresa que ela trabalha vai à falência, amigos dela abandonam, divide a igreja. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela é maligna? Ela é o demônio? Não. Ela traz uma tendência negativa na vida dela, que parece que tudo onde ela entra influencia, as coisas não vão dar certo, nem para ela nem para os outros. Famílias desintegradas. Vem lá de trás e vai passando para os filhos de hoje, um irmão, outro irmão, outro irmão. Situações de adultério, marido que adultera, o filho dele que adultera, a filha que adultera. Separação conjugal, como eu falei antes. Tem 2, 3, 4 filhos, parece que todos os casos não dão certo, todos se separam, divórcio um atrás do outro. Depois ódios, rupturas na família, inimizade entre familiares, inversão dos papéis, a mulher fazendo o papel do homem em casa e o homem fazendo o papel da mulher. São situações que, se não forem naturais, que pode ser resolvido imediatamente, algo tem influência de pragas e maldições do passado que a família não vai ser feliz. São coisas muito simples. Não podemos generalizar tudo, mas às vezes hoje na nossa casa a gente fala para os filhos e para as filhas coisas que não deveríamos ter falado. E tudo aquilo que você profere de bênção acontece, de maldições não volta sem fazer efeito. Por isso o apóstolo Paulo ensina muito claro, antes abençoeis do que amaldiçoeis. A pessoa está irritada com você e fala, você é uma bênção na minha vida. Mas nunca disse, você é uma droga na minha vida, nunca digo.
Como eu falei a outra vez, eu repito. Às vezes o próprio pai diz para um filho que está chorando, você parece marica, você vai ser mulherzinha. Depois você vira um homossexual, não reclama, e você está profetizando uma coisa. Alguém que diz para uma filha, você vai pegar um marido pior do que o seu pai, porque o pai bebe. Quer dizer, a filha casa não dá certo. A gente fica desestruturando a família com palavras e maldições. A palavra não volta sem fazer efeito. E nós sofremos essas consequências. O que nós podemos fazer? Retirar todas as palavras que falamos para a esposa, que falamos para o marido. Como vai seu marido? Aquela praga da minha vida está lá em casa. Poxa, seu marido cai na bebida, cai no adultério, é praga, é para isso, não reclama. Você disse que era uma praga. Não, aquela bênção de Deus está lá. Nossa, mas ele faz você sofrer. É verdade, mas eu creio que meus olhos vão ver a vitória de Deus na vida dessa bênção. Amém. Começa a abençoar isso. Entende? Isso não é utopia. Não importa que as fofoqueiras, vamos dizer, os comadres, vêm dizer, nossa, mas 20 anos você sofre com esse homem e tal. Aí meus olhos, está na palavra, meus olhos ainda vão ver a vitória de Deus nessa vida. Se você abençoar, vem. Se você começar a reclamar, como vai teus filhos? Aqueles diabinhos que Deus me deu, está lá em casa. Porque eles não param, são chamados de diabos. Depois a gente não sabe por que alguma coisa não dá certo. Se não dá certo no filho, quando ele casa no neto. Palavras que vêm. Que talvez disseram até para nós, que nós não temos que julgar, nem amaldiçoar nossos antepassados, dizer, Senhor, em teu nome eu perdoo todos aqueles da minha árvore genealógica, meus antepassados, e tenha eles na paz da sua eternidade. Mas eu rompo com tudo aquilo que foi feito na minha vida, porque eu sou sua imagem e semelhança. Amém. Eu tenho que decretar isso na minha vida. Insuficiência econômica, principalmente quando tudo que a gente ganha não dá. Tem pessoas que vivem com pouco. E você fala, como é que a pessoa pode ganhar isso e viver? Tem pessoa que ganha tão pouco. E, nossa, mas tem tudo. Imagina comprar uma parabólica. Metade do salário mínimo. Eu ganho 4 salários mínimos, não dá nem para comprar. Entendeu? Por que é que não está dando certo isso? Por que é que tudo que nós ganhamos não tem bênção? Será que a minha atitude é de roubo? Entre aspas. Será que a minha atitude no meu trabalho? Será que eu faço dívida inconstante sem pensar? Será que eu sou uma pessoa avarenta? Será que na minha história teve alguém da minha família, meu pai, meu avô, sei lá quem, que também foi numa falência terrível, chegaram a passar fome, e hoje eu estou entrando pelo mesmo caminho como se fosse herança daquilo? Pais e avós nossos que eram ricos, perderam tudo de uma hora para outra, em adultério, em jogos, e às vezes nós estamos, uma raiz está entrando pela nossa vida. Perdas repentinas de pessoas da família, com acidentes. História de suicídio na família, coisa grave. Forte sentimento de fracasso. Quadro de depressão, caracterizado por pensamento de suicídio. Por isso que eu disse de manhã, nós vamos conhecendo essa história, não por medo, mas dizer, nossa, tem alguém na minha história que suicidou e depois suicidou fulano. Poxa, então eu já quero quebrar isso. Eu não quero que esse pensamento, essa depressão terrível que pode ser moderna, ela chegue ao ponto de levar a minha vida ou a vida dos meus familiares ao suicídio. Eu já quebro isso em nome do Senhor. História de homicídios. Quantos dos antepassados não mataram? Quantos não cometeram crimes na família? Eu estive no Mato Grosso, e o dono deu uma pedreira lá, muito rico e ganha muito, mas estava vendo os negócios dele tudo entravado, tudo entravado. E pediu para mim rezar lá. Foi uma oração assim maravilhosa, estava rezando pela cerca. Deu a volta assim na cerca, nos morões junto com ele, rezando o Salmo 90, pedindo, jogando com a benta. Por quê? Levantamos juntos que aquela área onde ele estava, morreu centenas de paraguaios. Porque ali pertencia ao Paraguai, houve a guerra do Paraguai e ali mataram muita gente. Mas não é só os que morreram, é familiares que ficaram sem pai, sem filhos. O ódio que sentiram do brasileiro que tomaram a sua terra, ali ficou impregnado o ódio naquela terra. Então o que foi construído ali não ia para frente. E se ia, trazia sofrimento. Temos que observar isso. Insanidade, pessoas das nossas famílias, insanidade crônica, com problemas sérios, de dupla personalidade, crise de loucura, tristeza, solidão, neurose, nós temos que estar atentos
atentos a cada coisa dessa, para percebermos se isso é natural. Tudo bem, vamos tratar. Se não está na natureza, não tem resposta, nós temos que ir para o campo espiritual. Compreende isso? Se tem uma solução natural, de medicina, de remédio, de tratamento, vamos fazer, claro. Esgotado isso, não dá solução, vamos virar os nossos olhos para a área espiritual. O que é que aconteceu na história dessa pessoa, ou da minha família, que realmente traz essa situação de perdas terríveis, de sofrimentos que nós não criamos? Amado e amada, eu poderia estar aqui falando muita coisa para vocês, mas como fundador de uma comunidade, eu tenho deixado gerar no meu coração para aqueles que estão comigo nessa obra de Deus, para que realmente a gente não esqueça nunca, até o último minuto da nossa vida, que nós podemos transformar a nossa vida, ser muito mais felizes, ainda que com pesos e com erros, concorda? Por que nós temos Jesus? Por que nós temos celebrações, temos tudo, e ainda somos pessoas tristes, abatidas, decepcionadas? E quando geramos filhos, esses filhos vão dando trabalho, tendo atitudes que a gente muitas vezes não espera, não sabe de onde vem, como é que pode acontecer. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu disse de manhã, para quem não veio, eu vou repetir. Meu pai não bebia, eu bebi 16 anos. Eu podia ter morrido disso. Mas meu tio morreu de cirrose. Passou pelo meu pai. E eu fiz. Nenhum dos meus irmãos, outro meu irmão, homem, e as meninas não beberam. E interessante que depois da minha conversão, da salvação que Jesus fez na minha vida, mudando a minha história, alegre por ter uma vida nova, eu fico sabendo pela minha neta quando fala: vô, a mãe bebe cerveja. Eu tremi, gelei, por quê? Ela não podia fazer isso, eu não ensinei ela nisso. Mas ela pode ter sido gerada por mim, bêbado. E ter pegado geneticamente isso daí até como uma maldição de gostar de bebida, porque meu pai não bebia, de onde veio isso, e agora porque minha filha tive que rezar muito por ela, graças a Deus. Nunca mais tomou. Cortei pela raiz e pedi perdão para ela. Tive que dobrar meus joelhos em frente à minha filha e dizer: você me perdoe por aquilo que você não entende e que eu passei para você geneticamente, sem que você soubesse o que era. Porque eu tremi, gelei de ver minha filha, uma mulher, mãe de meus netos, podia ficar embriagado. Para que chegar num ponto desse? Nós podemos quebrar isso, amados. Se Deus teve um jeito para mim, Deus tem um jeito para você. Se Deus teve um jeito para a minha família, Deus tem um jeito para a sua. É só nós sabermos esperar. Quem conhece a comunidade Anuncia-me, da qual sou fundador, sabe que nós somos pequenos, somos pobres, somos simples, mas eu dou graças a Deus. Não temos até esse momento, em nome do Senhor, e que Ele permita que toda a culpa caia sobre mim, tenha parado em mim, desde meu pai, meus irmãos, meus avós, bisavós, tenha parado em mim. Não temos problema de droga, não temos separações, não temos ódio, não temos nada num mundo desse. Então só tem que agradecer, mas ficar vigilante. Não deixar de pôr o pano embaixo da porta que o demônio vai entrar, que nem a barata entra. Você limpa a casa e não põe pano embaixo da porta, você vai ver o que acontece. Amanhã faz ninho de novo. Nós temos que cuidar das nossas brechas. Primeiro pense assim: o que eu, Henrique, eu vou falar meu nome, o que eu, Henrique, estou fazendo de pecado, contrariando a palavra de Deus, apesar de toda a minha pobreza, de toda a minha dificuldade, toda a minha fragilidade, todos os sonhos e desejos humanos que aparecem em mim, qual é a atitude real que eu estou tendo na minha vida de homem, de pessoa, envolvendo os outros ou não, que realmente é um empecilho para que a graça seja plena na minha vida e na vida dos outros. Se eu estou arrastando alguma coisa escondida de desobediência a Deus, ela vai influir nos meus atos de relacionamento com os outros. Eu tenho que analisar minha vida, eu tenho que acertar minha vida com Deus todos os dias. Todos os dias temos que fazer isso. Não quer dizer porque o demônio vai te apontar e me apontar que você é culpada, você fez isso, não devia ter feito, você não presta. Pode falar à vontade, mas a minha vida está lavada no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Passou que era velho. Depois começar a olhar. Eu rezo muito pelo meu pai que já faleceu,
Peço ainda perdão todas as orações por ele, até eu viver eu vou fazer isso. Embora, quando ele faleceu, eu estava bem com ele, um bom relacionamento. Faço pela minha mãe, faço por amigos e outros que morreram, que se teve mau relacionamento ou não, qualquer coisa que magoou o coração de alguém, que eu não sei, que eles descansem em paz, eu me despeço dessas vidas, que Deus cuide. Então isso vai me dando alegria, parece que pesos vai saindo, e não é mérito meu, é uma questão de você não desejar arrastar o passado, as maldições, as más tendências na sua vida por alguém que cometeu lá atrás. Daí sim, daí quando nós viermos, fizermos a nossa parte, e viermos para uma oração que nós vamos clamar, a cura interior, a libertação espiritual de nossa família e nossa vida, nós estamos abertos para acolher a graça de Deus. Caso contrário, estamos entulhados de coisas sem saber. E Deus pode realizar, talvez até alguma coisa na minha vida, que eu volto sorrindo para casa. Daqui a pouco eu caio de novo. Por quê? Que Deus é esse que faz meia boca? Se Ele faz, Ele faz. Então eu não posso entrar na utopia, nas fantasias, mas pé no chão. Primeiro, Jesus mandou, converta e creia no Evangelho. Quer crer na palavra? Mude o seu modo de vida. Lute a vida inteira se for preciso. Mas que Deus olhe para o seu coração, para o meu, que nós estamos lutando para mudar a nossa vida. Mudar, se converter essa direção que nós estamos. Deus sabe que muitas vezes você caiu várias vezes, vai continuar caindo, mas também Deus sabe que você está lutando, se arrependendo e faz de novo, se arrepende. Ele está olhando o seu bom propósito que você não quer. Porque você está lutando. Então, eu gostaria agora que você inclinasse a sua cabeça, se você quiser. Feche os seus olhos. Eu não sei se há aqui pessoas que têm filhas, que não conseguem, e jovens talvez, que não conseguem namorar, ficar noivo, se já ficaram, não dá certo. Se alguém que está aqui, que é casado ou casado, que vê o seu casamento desde o começo, que parecia que ia ser lindo, de repente, numa intriga tão grande, nós te pedimos, Jesus, o que está acontecendo conosco que nós não sabemos? Pessoas estão aqui com seus filhos, suas filhas, em situação de vícios, desespero, doenças, que não têm raiz humana, filhos rebeldes, agressivos, filhos que estão separando, ou já se separaram, você sonhou tanto com aquele casamento, e não deu certo, não culpe ele ou ela, o que é que está acontecendo, Jesus? Envia teu Espírito para clarear o nosso coração, porque nós estamos vivendo nessa situação, Jesus. Liberta-nos nessa tarde, Senhor. Liberta-nos, Senhor Jesus. Cura espiritualmente o nosso coração. Eu queria pedir ao ministério que realmente cantasse uma música dessa cura espiritual e que nós ficássemos em pé e desse momento de 1 minuto talvez fosse a nossa oração. Que você fechasse os seus olhos, esquece quem está perto de você, você na sua casa pode ficar em pé, como você quiser, imponha as suas mãos sobre a sua casa e lembre das pessoas da sua família. E que essa música seja a nossa oração individual. Decretamos em nome de Jesus que realmente a palavra que diz, passou que era velho, haverá de ficar no passado com a minha bênção e com o meu pedido de perdão. Eu não aceito mais carregar esses fardos, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja por tua libertação e tua cura em nossa vida, Senhor. Jesus está aqui neste momento. Fecha os teus olhos. Se quiser pôr a mão no seu peito, Sua na sua presença vida. Ele está presente na sua história, a história da sua família, daqueles que ficaram. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus. Peça para reconciliar sua vida com Deus e com a sua família. Oh, Deus te trouxe aqui. É um chamado pessoal para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim. Lava-nos, Senhor, com teu sangue bendito, a tua água, das suas chagas dolorosas.
Levante bem forte, irmão, irmã. Levante seu braço direito e decrete isso. Soeira. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus está contigo. Mas Deus te quer sorrindo. Bem forte agora, decrete cantando, força. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.